Então, hoje, com a graça de Deus, nós vamos começar outro atributo, né? O estudo de outro atributo, o 10º estudo nosso, com a graça do Senhor, que permitiu que nós chegássemos até aqui. E hoje nós vamos meditar sobre a onipotência de Deus. Deus, então, é onipotente. O que significa isso? O Deus de infinito poder. Como este cântico que nós acabamos de ouvir. E o texto base do nosso estudo de hoje é Mateus 8, de 23 a 27. Se vocês quiserem abrir aí, quem tiver a Bíblia, ou quem tiver o celular por perto, Mateus 8, de 23 a 27, que diz o seguinte: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós podemos ver aqui por esse relato da palavra de Deus que tratava-se de uma grande tempestade. Não era uma tempestade qualquer, era uma grande tempestade. E o texto nos mostra dois tipos de postura. A postura de Jesus. O texto diz que ele dormia. E nos mostra também a postura dos discípulos, que foram acordá-lo temerosos, né? E clamando para que Jesus o salvasse. E Jesus questiona os discípulos, né? Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E ele toma uma atitude também. Ele levanta-se e dá uma ordem para os ventos e para o mar. E de uma grande tempestade faz-se uma grande bonança. A ponto dos discípulos ficarem maravilhados e dizerem: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse vai ser o texto base do nosso estudo de hoje. Só recapitulando como que nós chegamos até aqui. No primeiro estudo, nós vimos o princípio de tudo, que nós somos criadas para refletir a glória do Senhor. Nós somos criadas por Ele e para Ele, com um propósito definido. E hoje, um outro texto base que nós vamos ler vai falar sobre o propósito. No segundo estudo, nós vimos que Deus é infinito, ilimitado. No terceiro, que Deus é incompreensível, mas ele é cognoscível, ou seja, eu não consigo compreender perfeitamente, eu não consigo conhecer completamente o Senhor, mas eu consigo conhecê-lo o suficiente para a minha salvação e para a minha santificação. Vimos também no estudo 4 que Deus é autoexistente. Ele não foi criado por nada, nem ninguém, ao contrário de nós que fomos criadas por Ele e para Ele. No estudo 5, nós vimos que Deus é autossuficiente, ao contrário de nós, cuja suficiência vem do próprio Deus. Vimos também no 6 que Deus é eterno. No estudo 7, nós vimos que ele é imutável, que não há qualquer sombra de variação na essência do Senhor. Vimos que Deus é onipresente. E no 9º, no último estudo que nós tivemos, nós vimos que Deus é onisciente, ou seja, ele tem ciência de todas as coisas. E hoje nós vamos ver a onipotência de Deus. Então, Deus é onipotente. Por esse texto base que nós acabamos de ler, nós vimos que Jesus fala e coloca ordem no caos. Havia uma grande tempestade, ele dá uma ordem para o vento e para o mar e faz-se uma grande bonança. E a maneira mais fácil de nós aprendermos sobre poder e impotência, geralmente é em situações adversas. E aqui no texto base nós temos uma situação adversa para os discípulos, que era uma grande tempestade.
vocês observem no texto que a tempestade era tão forte que o barco era varrido pelas ondas. Então, ele era levado de um lado para o outro, não é? Mas isso para Jesus não significava nada, tanto que ele estava dormindo. Então, geralmente são situações adversas que vão nos demonstrar o poder do Senhor em contraponto à nossa impotência. Não raras vezes, as situações adversas, seja ela uma enfermidade, seja ela uma dificuldade financeira, uma dificuldade conjugal, uma dificuldade de relacionamento, elas trazem à tona de uma maneira mais dramática a nossa impotência diante das adversidades, principalmente se nós confiarmos que nós temos algum poder, né? E nós vemos isso ao longo de toda a palavra de Deus. Já em Gênesis 1, a gente pode perceber esse poder do Senhor, através da palavra também, colocando ordem em todas as coisas, criando todas as coisas e estabelecendo de uma forma ordenada, né? Colocando cada coisa no seu propósito. Em Jó 26, 14, perdão, quando ele está contemplando, né, o céu, as águas, ele diz que eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, se referindo ao Senhor, que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Se nós formos para Apocalipse também, nós vamos ver em 19:6, então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então Deus cria todas as coisas, ele criou todas as coisas e sustenta todas essas coisas, não está sujeito a mudanças, nós vimos, ele é imutável, ele tem todo o conhecimento, não está restrito a lugar ou tempo, que também foi outro atributo que nós estudamos, da onipresença. E o poder de Deus, ele está sempre ativo. Embora, às vezes, em algumas situações, nós temos a sensação de que Deus nada está fazendo, mas isso não é verdade. O poder dele está o tempo todo ativo e é completamente e absolutamente inabalável. Quando nós pensamos num pai que quer proteger o seu filho. Esse desejo de um pai terreno proteger o seu filho é apenas um eco do que Deus deseja fazer por nós para nos proteger em nossa fraqueza. Então, nós vimos que Deus é onipotente, ele concentra em si todo o poder, ele não é só poderoso, ele é todo poderoso, ele detém todo o poder. Mas nós não somos onipotentes. Deus confia a nós uma porção limitada de poder nas mais diversas áreas, né? Intelectual, emocional, física, material, e daqui a pouco nós vamos esmiuçar um pouco isso. E nós podemos aprender muito sobre isso no livro de Juízes, com a história de Sansão. Eu imagino que todos vocês aqui conheçam. O texto é longo, Juízes do capítulo 13 até o capítulo 16, mas, resumidamente, Sansão, a mãe dele era estéril, né? E Deus retira essa esterilidade dela para que ela concebesse um filho, e antes dela conceber esse filho, antes dela ser gerada, né, ser gerado esse filho nela, o anjo do Senhor vem e fala: olha, você terá um filho, mas esse filho deverá ser separado, consagrado ao Senhor. Então, Deus deu uma determinada ordem, Deus concedeu aquela graça, né, dela conceber um filho, mas deu uma ordem para que fosse obedecida com relação a esse filho, dizendo que ele deveria ser nazireu, né, separado, consagrado, não poderia cortar o cabelo, tinha uma série de restrições
para esse filho. Esse filho é gerado, cresce, e ele recebeu uma força especial, uma força acima do que normalmente nós conhecemos, mas com um propósito específico. Porque o povo tinha feito o que não era agradável ao Senhor, e o próprio Deus entregou a nação de Israel para os filisteus. E Sansão vem com este propósito de começar a libertação da nação de Israel dos filisteus. E para esse propósito, ele recebeu a graça de ter essa força acima do que era normalmente comum aos homens. Mas, ao invés de usar essa força para o propósito que Deus tinha estabelecido para a vida dele, ele usou essa força para obter bens, para obter favores, para obter mulheres e para obter vingança. E o fim dessa história foi trágico, né? Ele ficou cego, sozinho, e ele foi enganado, né? Ele viu uma mulher que ela é filisteia, né? Ela pertencia ao povo inimigo, e mesmo questionado pelos pais, né? Por que que você não encontra uma mulher no nosso povo? Não é essa mulher que eu quero. Deixando afluir, né? Aquele desejo do coração dele, e assim ele fez. E ele foi enganado. Quando ele conhece Dalila, que também era filisteia, também ele é enganado 3 vezes, porque ele engana também. Ela pergunta de onde vinha a força, e ele, por 3 vezes, mente acerca da origem da força, e, por fim, ele acaba revelando. Só que quando ele revela, ele não atribui a força dele ao Senhor, ele atribui a força dele ao cabelo. Mas, de fato, quem concedeu a força era o próprio Deus. A força dele vinha do Senhor. Não cortar o cabelo era apenas uma determinação do Senhor que deveria ser obedecida, mas a origem da força era o Senhor. E em Juízes 16, 17, quando ele então abre para Dalila, ele diz que nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Ele não reconhece. Para Dalila, diante de Dalila, ele não diz: essa força que eu tenho vem do meu Deus. E o fim da história foi exatamente esse, né? Ele foi, então, preso ele foi amarrado, né? E não tinha mais a força, porque o Senhor, diz o versículo 20, 16, 20, né? Que o Senhor já tinha se retirado dele. Veja que não é a presença do Senhor que foi retirada, né? Nós já vimos que Deus é onipresente. O que foi retirado de Sansão foi a força que havia sido concedida a ele pelo Senhor. E então Sansão clama, ali já cego, sendo objeto de chacota, alvo de chacota pelos filisteus, ele clama ao Senhor que restaurasse essa força dele, pelo menos por mais uma vez, né? E Deus permite isso, e ele pede para escorar-se nas colunas, e todo aquele prédio vai abaixo e mata muitos filisteus, tanto que a palavra de Deus diz que ele matou mais gente aquele dia do que Sansão, né? Provocou a morte de mais gente do que durante toda a vida dele. E parece uma ironia, né? Alguém que foi consagrado para libertar a nação de Israel dos filisteus durante a vida, ao invés de cumprir o propósito que lhe foi estabelecido pelo próprio Deus, na morte, na sua morte, porque ele morre junto ali com aquelas pessoas, na sua morte acaba que mais filisteus são mortos, né, derrubados por aquele episódio. Então, a gente olha para Sansão e fala: puxa vida, como que um homem pode se deixar enganar 3 vezes pela mesma mulher, tendo consciência do chamado, do propósito que Deus que havia estabelecido para ele? Mas nós precisamos olhar para nós mesmos, né? E pensar que nós não somos muito diferentes de Sansão. E muitas vezes Deus estabelece propósitos para a nossa vida e nos concede
um tipo de força, né? Seja intelectual, seja física, mas tudo que ele nos concede para que sejamos mordomos disso, para que nós administremos e coloquemos a serviço do reino. Então, nós precisamos meditar bastante nesse texto. Eu sugiro que vocês leiam Juízes 13 a 16 em casa, depois que terminar o estudo, amanhã, e procurem extrair desse texto o que nós precisamos aprender. Nada está na palavra à toa. Então, se Deus permitiu que esta porção estivesse aqui contando a história de alguém que foi consagrado para Ele, e ainda assim, ciente do seu propósito, se deixou levar, né, pelos desejos do seu coração, é porque nós precisamos aprender que nós também estamos suscetíveis a fazer o mesmo e nós temos que pedir graça e misericórdia ao Senhor. Nós temos que pedir que Ele esteja sondando o nosso coração, para que nós não estejamos dando vazão aos nossos próprios desejos, mas temos que pedir ao Senhor que trabalhe no nosso coração para que sejamos bons mordomos, né, do que Ele tem nos concedido. Então, toda força, seja ela física, emocional ou intelectual, ela pode ser usada tanto para servir quanto para nos autopromover. E é muito fácil de nós cairmos nessa cilada, porque hoje o mundo milita para que a gente faça isso, né? O mundo nos incentiva a todo tempo a estarmos nos autopromovendo com aqueles dons e talentos que Deus colocou na nossa mão, mas nunca é demais repetir, Ele não coloca na nossa mão para nossa autopromoção. Ele coloca na nossa mão. Essa semana eu li algo muito interessante, que tudo que nós recebemos, nós temos que receber com a mão aberta. Não é para reter, é para servir. Então, nós nos vemos como mordomos do poder confiado a nós ou como detentoras dessa parcela de poder que nos é confiada? Nós temos usado isso para honrar a Deus ou para imitar a onipotência dele? Ou para tentar usurpar essa onipotência dele? E nós nunca vamos conseguir. Lembra que é o mesmo da queda, né? Quando Eva levou a mão ao fruto, ela estava tentando usurpar um atributo incomunicável, que ela jamais conseguiria. E o final da história também foi a queda, né? Que atingiu a todos nós. Mas nós vamos ver, e o cântico que nós ouvimos no início diz que Deus tem poder, inclusive, o principal objetivo desse poder é nos salvar, trabalhar no nosso coração. Os músculos, por exemplo, que às vezes alguns recebem mais fortes, né? Essa força física, ela serve para proteger, principalmente os mais vulneráveis, né? Mas ela também serve para violentar, para machucar. Um discurso persuasivo, as pessoas que têm facilidade de convencer as outras com o discurso, com as palavras, né? É uma coisa boa? É uma coisa boa, é um dom gracioso que Deus coloca na nossa vida. Mas serve também para edificar, para ensinar, mas serve também para manipular. E nós precisamos ter cuidado com isso. E por aí vai. Com todo tipo de origem de poder, né? Nós temos várias fontes de poder e nós precisamos cuidar para que essa fonte de poder tenha a origem correta, que é no Senhor. A origem precisa ser no Senhor e o destino também precisa ser para o Senhor. Veja, o primeiro estudo que nós tivemos, nós fomos criadas por Deus para refletir a sua glória. Então, nós recebemos de Deus, mas o destino também é o reino. Nós devemos fazer pensando na eternidade, com a perspectiva da eternidade. Uma outra força, um outro poder que às vezes é conferido, né, uma parcela de poder que é conferido, é a riqueza. Muitos recebem a bênção de ter riquezas, mas continuamos sendo mordomos. Deus nos dá
esses bens materiais, essa condição financeira, para que ela seja usada no reino, não é? Então, nós não podemos perder de vista que ele nos dá qualquer coisa, para que através disso nós possamos honrar e glorificá-lo com as nossas próprias vidas e com o uso do que ele coloca nas nossas mãos. E Jesus, ele nos deu este exemplo maior. Lembram lá do texto base? Naquela situação adversa, as ondas altas e Jesus dormindo. Os discípulos vão acordá-lo e ele chama a atenção dos discípulos. Antes de fazer a tempestade parar, ele chama a atenção dos discípulos para a postura deles, né? Que eles deveriam ter fé, eles não estavam exercitando a fé deles. E depois que ele chama a atenção dos discípulos, ele dá a ordem para que a tempestade pare, para que a tempestade cesse. No texto de Isaías 53, de 2 a 3, prestem atenção que isso é antes de Jesus vir, né? Mas já apontando e já falando sobre Jesus. E falando sobre Jesus, o texto diz: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Jesus foi rejeitado pelos judeus e é rejeitado até hoje pelos judeus em grande parte porque ele não usou o seu poder da maneira como os judeus desejavam ou esperavam que ele fizesse. Ao contrário disso, ele caminhou em humildade perante nós, perante o povo daquela época, utilizando o seu poder apenas quando servia ao propósito maior do seu ministério. E ele nos deu este exemplo. E interessante que o tema da nossa igreja deste ano é, sim, seguidores integrais do Mestre. E o exemplo que ele nos deixou foi esse. Ele não usou o seu poder, e olha que ele tinha todo o poder. Ele não usou esse poder da maneira como os judeus esperavam que ele usasse, mas ele caminhou em humildade, utilizando aquele poder quando servia ao propósito maior do ministério dele. E o ministério dele qual era? A nossa salvação. E Jesus deixou esse exemplo de que o poder de Deus, ele é melhor manifestado, melhor compreendido através do filtro da nossa fraqueza. A palavra de Deus diz, né, porque quando sou fraco é que sou forte. O que significa isso? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Fica parecendo um paradoxo, né? Mas veja, se eu não estivesse em situação de fraqueza, muito provavelmente eu ia atribuir o poder às minhas próprias forças, assim como Sansão fez, né? Ele atribuiu a força dele ao cabelo e não ao Senhor. Então, quando eu estou fraco, aí que o poder de Deus é manifesto de uma forma mais espetacular na minha vida, porque as pessoas estão vendo qual é a minha real situação. Mas o poder de Deus vem e me faz caminhar de uma forma diferente do que se eu estivesse caminhando simplesmente pela força do meu braço. Às vezes, nós desejamos que Jesus use seu poder de acordo com as nossas expectativas. E às vezes nós ficamos bravas, né, com Deus, porque nós oramos num determinado sentido, pedimos ao Senhor uma cura, nós pedimos ao Senhor uma determinada coisa e às vezes não vem da forma que nós pedimos. E nós ficamos bravos, tá? Muitas vezes, porque nós não compreendemos que Ele sabe o final da história. Ele sabe o que é melhor para nós. Então nós precisamos estar no barco,
tranquilas, descansando, assim como o exemplo que Jesus nos deu. E mesmo que as ondas estejam altas e fazendo o meu barco, né, ir de um lado para o outro, eu posso me sentir segura, porque eu sei que o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. O mesmo Jesus que deu ordem para aquela tempestade cessar, ele pode colocar ordem no caos da minha vida. Não importa que caos seja. Nós precisamos lembrar também que Jesus demonstrou o poder sobre o reino físico. Ele fez aqueles milagres, curou o cego, curou o coxo, mas tudo isso apontava para o seu poder sobre o reino espiritual. De que forma? Nós estávamos condenadas à morte e ele veio para que nós fôssemos salvas. Então, todos esses milagres que foram feitos no mundo físico, na realidade, apontavam para o poder que ele tinha, que ia ser consumado na cruz e na ressurreição, para que nós pudéssemos ser salvas, né? Para que o maior milagre acontecesse, que é a restauração do nosso coração. Então, este é o maior milagre de todos, a manifestação do poder de Deus no nosso coração, pegando um coração de pedra, um coração corrompido, um coração corrupto, né, demais da conta, e transformando num coração rendido aos seus pés, num coração amolecido, que pode ser trabalhado por ele e que deve ser trabalhado com ele, por ele, né? Ele consegue transformar esse coração corrompido, corrupto, em um lugar de adoração. Esse é o maior milagre de todos. É o que ele faz nas nossas vidas. É o que ele pode fazer na vida daqueles que ainda não o aceitaram como Senhor e Salvador. Em Efésios 3, de 16 a 21, nós lemos o seguinte: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, que estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, o poder do Senhor está operando em nós, ele opera em nós, regenerando o nosso coração, nos dando salvação, e também a partir daí ele opera, ele continua operando. Lembra que eu falei? O poder de Deus está ativo o tempo todo e inabalável. E mesmo após nós sermos alcançadas, ele continua operando em nós para nos ajudar a superar o pecado, a caminhar no nosso processo de santificação. E esse poder, ele brilha na minha fraqueza. Veja que não é só um trabalho em nós, é um trabalho através de nós, porque quando o poder de Deus é aperfeiçoado na minha fraqueza, eu sou fortalecida e isso brilha para que outros vejam Deus agindo através de mim, através de cada uma de vocês. O poder dele opera no nosso coração, transformando toda aquela maneira egoísta de enxergar as coisas, como Sansão fez, em uma atitude de serviço ao reino. Então, a minha oração, minhas irmãs, nessa noite, é que nós sejamos fortes, fortalecidas no Senhor, porque só nele nós podemos estar prontas para servi-lo a cada dia, para usar cada coisa que ele coloca na nossa mão. E lembrem-se, vamos receber com a mão aberta, não retendo para nós, porque não é para nós, é para edificar a nossa vida, mas é também para
servir o reino. A minha oração é que cada uma de vocês possa ser fortalecida. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, qual é a adversidade que você está enfrentando. Algumas aqui nós temos compartilhado, né? Mas, mais do que isso, Deus conhece o coração de cada uma de vocês, sabe exatamente como vocês estão. E a palavra dele nos diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes, se nós estivermos firmadas no Senhor. Que ele possa abençoar vocês. Eu gostaria de orar neste instante para nós encerrarmos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra é viva, a tua palavra, ó Pai, nos mostra como nós devemos buscar a tua face, como nós devemos buscar o Senhor. A tua palavra nos diz, ó Senhor, que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza e nós queremos que o Senhor trabalhe no nosso coração para que nós tenhamos fé na palavra, fé que o Senhor é capaz de fazer tudo isso e infinitamente mais nas nossas vidas, Pai. Nos ajuda a caminhar dessa forma, nos ajuda a descansar, ainda que as ondas se façam altas, ainda que o barco esteja balançando, que nós possamos descansar assim como Jesus dormiu, sabendo que é o Senhor quem controla as nossas vidas e que basta uma palavra tua para que o mar se acalme, para que nós tenhamos condição de chegar do outro lado da margem. Ensina ao nosso coração, ó Pai, a cada dia, a buscar mais o Senhor, a conhecer mais a vontade do Senhor nas nossas vidas. E especialmente hoje, nós te pedimos que o Senhor nos ensine, Pai, a administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nos dá um coração sensível para que nós possamos saber qual é o nosso chamado, para saber qual é a nossa posição no ministério, para saber, ó Pai, qual é a nossa posição para que nós sirvamos o reino, para que nós, ó Pai, estejamos sendo encontradas fiéis diante do Senhor. Nós pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada irmã que está nessa plataforma. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada. Abençoa cada mulher que vai assistir esse estudo posteriormente, Pai. Que a graça e a misericórdia do Senhor sejam derramados abundantemente sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.